Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanhais através da transmissão desta celebração, celebramos hoje a festa da cadeira de São Pedro, o lugar, o ofício, o cargo do Papa como símbolo de unidade da Igreja e como aquele que confirma os irmãos na fé. Por isso, sempre que celebramos a Eucaristia, celebramos-la em união com o Papa, para significar assim a universalidade da Igreja. E como ele, tenhamos em conta todos os sofrimentos do mundo, sobretudo aqueles que sofrem por causa da pandemia, e rezemos por eles. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cristo, Filho unigênito,
Oremos. Deus omnipotente, não permitais que sejam perturbados por nenhuma adversidade aqueles que edificastes sobre a pedra inabalável da fé apostólica, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Caríssimos, recomendo aos anciãos que estão entre vós, eu que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando por ele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por ganância, mas por dedicação, nem como denominadores sobre aqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa eterna de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, nada me falta, leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus
e se transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanhais esta celebração, celebramos hoje a festa da cadeira de São Pedro, da cátedra de Pedro, do ministério petrino, ou seja, do ministério do Papa, como guia, como pedra na qual assenta a construção da Igreja. Jesus Cristo diz claramente: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Pedro e os seus sucessores, até ao atual Papa, foram sempre esta referência e esta marca de fidelidade a Jesus Cristo, de fidelidade ao Evangelho. É interessante repararmos que quando Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizeis que eu sou? É Pedro que responde. Responde sem grandes elaborações teológicas. Diz aquilo que é simplesmente: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Não foi a carne nem o sangue, mas foi o Pai do céu que te revelou. E isto é que é importante, percebermos que Deus escolhe as pessoas porque entende que elas são os indicados para a missão que Deus pretende, para cumprir a missão. E a missão do Papa é congregar a Igreja na unidade. A missão do Papa é ser este sinal de comunhão e ser a testemunha de Cristo no mundo de hoje. Testemunha do Messias, testemunha da bem-aventurança e testemunha da alegria e da esperança. Claro que o Papa é sempre um homem, com as suas fragilidades, mas confiado sobretudo na graça de Deus. E Deus que o escolheu dá-lhe a capacidade para responder aos desafios. E em cada momento da história da Igreja, Deus escolhe a pessoa mais indicada para conduzir a Igreja nesses tempos de tribulação, de paz, de desafios, de caminhada, de progresso na santidade, porque a Igreja caminha sempre para a casa do Pai e caminha guiada pelo Papa, guiada por aquele bispo vestido de branco que os 3 pastorinhos viram na aparição de julho. Este bispo vestido de branco que atravessa a cidade meio em ruínas e que reza pelo mundo, que sofre e que chora, que tantas vezes está quase morto pelo pecado e pela violência dos homens. E o Papa reza e sente o peso da responsabilidade, acabrunhado de dor e de sofrimento, quase que quebrado pela situação que lhe foi confiada, mas confiado em Deus. E, portanto, este Papa caminha e reza e sobe a montanha com toda a Igreja. Sobe a montanha com homens e mulheres, leigos, clérigos e religiosos, todos a caminho da cruz de Cristo. Porque é para lá que nós todos caminhamos. Se queremos ser santos, temos de abraçar a cruz de Cristo, o sofrimento que isso implica. E por isso, sobretudo a Santa Jacinta, rezava tanto pelo Papa. Nunca o tinha visto, não conhecia, não sabia o nome dele, mas rezava por ele, porque percebia a dificuldade do cargo de Papa, percebia esta dimensão imensa de um homem que tem a função de ser pastor
de toda a Igreja, como o próprio Pedro dizia na sua primeira carta. Apacentai o rebanho de Deus, velando por ele. Foi isso que ele fez. E é isso que faz cada Papa. Apacenta o rebanho de Deus em cada circunstância, em cada momento. Portanto, ao celebrarmos a cadeira de São Pedro, não podemos esquecer aquele que agora está nessa cadeira. Aquele que agora preside a Igreja, o Papa Francisco, escolhido por Deus para guiar a Igreja agora nestes tempos de pandemia, nestes tempos de isolamento e de sofrimento. E é este homem que, com um coração de pai e de pastor, tenta em cada momento e em cada momento, de facto, é um sinal de esperança. É um sinal de fé em Jesus Cristo e um sinal de esperança na graça de Deus e na sua misericórdia. Olhemos para o seu exemplo, rezemos por ele, para que possa verdadeiramente ser aquela pedra que Jesus Cristo indicou no início, para que nesta figura do Papa, reconhecendo a sua vocação, reconheçamos também a nossa e procuremos também construir a Igreja. Irmãos e irmãs, na festa gloriosa do apóstolo São Pedro, em comunhão com o Papa Francisco, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que todas as igrejas, por intercessão de São Pedro, perseverem no ensino dos apóstolos, na fração do pão, nas orações e na união fraterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros apacentem o rebanho que lhes foi confiado, na fidelidade aos dons do Espírito Santo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Cristo nos dê a fortaleza de Pedro, fundamento inabalável, sobre o qual edificou a sua Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pobres, os doentes e os aflitos experimentem a bondade de Deus Pai, ajudados pela solicitude dos pastores, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cresça em todos os fiéis o sentido do anúncio do Evangelho e o testemunho eclesial da caridade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus vivo e verdadeiro dê aos fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna de glória no seu reino, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as consequências, pelos doentes e pelos que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morrem vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pai da eterna glória, que revelaste ao apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso Filho, iluminai a nossa inteligência para reconhecermos que Jesus Cristo é o Messias, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, as ofertas e as orações da vossa Igreja e fazei que ela reconheça em São Pedro o Mestre que aguarda na integridade da fé e o siga como pastor que a conduz à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro
e a fazerem sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos.
Senhor nosso Deus, que na festa do apóstolo São Pedro nos fortaleceis com o corpo e o sangue de Cristo, fazei que a participação neste mistério redentor seja para nós sacramento de unidade e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Procuremos rezar pelo Santo Padre para que seja cada vez mais pastor à imagem de Jesus Cristo e para que nós possamos seguir o seu exemplo em todos os momentos. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.